Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui quarta-feira, dia 18 de novembro, nossa noite de Evangelho, onde refletimos um pouquinho sobre os ensinos contidos na obra Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Então, já antecipadamente agradecemos a companhia de todos, pois que ela é muito importante para todos nós. Assim trocamos vibrações, trocamos energias, trocamos palavras. Então, boa noite, Carlinhos, Ana Clara, Tânia, Isabel, boa noite, Ivete, boa noite, Terezinha. São muitos amigos, Gil, Célia, são vários amigos que estão conosco, Terezinha, Laura. É uma alegria sempre estarmos juntos para esses momentos de reflexão que costumamos fazer, então, de segunda a quinta-feira, através do Facebook, das obras que até então estudávamos nas nossas casas espíritas, com os amigos, nesse vai e vem constante de coisas boas. Boa noite, Márcia, seu José Carlos, Vânia, boa noite. Sejam todos abençoados, iluminados, e vamos à nossa prece, porque habitualmente começamos sempre com a nossa prece, que entendemos ser muito importante vibrarmos no tom da prece para termos uma melhor condição de assessoria espiritual para as nossas reflexões. Pai de bondade, que a sua paz e a sua misericórdia nos envolva a todos, pacificando os nossos corações, Pai, tendo misericórdia com as nossas faltas, iluminando as nossas consciências, para que assim consigamos fazer escolhas mais felizes, mais acertadas para o nosso existir. Que Jesus, o Mestre amado, não nos falte, através dos bons amigos espirituais que em seu nome vêm a nós, nos intuindo, nos inspirando, nos fortalecendo a fé e a esperança. Haja paz, haja luz, haja alegria entre nós, agora e sempre. Que assim seja. Então, vamos nós às nossas reflexões da noite de hoje, com os amigos aqui, Eliana, Betinha, Jane, são muitos amigos, Rosângela, que estão conosco nesse instante, né, já participando durante a semana. Nessa obra Pão Nosso, hoje nós temos a lição de número 70. Então, aqueles que estão habituados a seguir, eu digo sempre a lição, porque muitos seguem, como faríamos na casa espírita, cada qual com o seu livro, poderia seguir as reflexões. Então, a lição de número 70 tem como título Elogios, e ela está desenvolvida num versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 11, ao versículo 28. Quando é que essa fala aconteceu? Quando é que essa recomendação veio à luz do mundo? Em que momento isso foi pronunciado? Bem, nós lembramos que Jesus tinha feito o Sermão da Montanha, que mais no final do Sermão da Montanha, os seus seguidores, os seus discípulos, tinham feito aquele pedido a ele: Senhor, ensina-nos a orar. E ele então vai encadeando aquelas frases que iriam compor a prece que todos nós conhecemos do Pão Nosso. Então, é o primeiro movimento, é esse momento, logo após essa prece, em que todos absorvem não só das palavras, mas das energias produzidas por essa prece, que é uma prece conhecida no mundo inteiro. Após a prece, o ensino dessa prece, a forma como ele foi falando a respeito do Pai Nosso, ele convida ou ele incita as criaturas a fazerem um movimento em saírem de si mesmas em busca de uma condição melhor. Então, ele explica 3 verbos ou 3 ações que nós, precisamos desenvolver. A prece, na maioria das vezes, fazemos para pedir. Algumas vezes para louvar e raríssimas vezes para agradecer. Mas, na maioria das vezes, é para pedir. Então, ele dizia, não basta pedir.
Dizia, pedi, né, e dá-se-vos-á, mas bater e abrir-se-vos-á. Então, é preciso buscar, bater, para que se abra e o pedido seja atendido. Então, não basta o pedir, não basta apenas nos mantermos em oração, ela é extremamente importante, mas a vida cobra de nós movimento, com direção específica, porque quem pede alguma coisa vai buscar em endereço específico aquilo que está pedindo. E na sequência, Jesus tomava algumas providências de expulsar demônios de algumas criaturas. Eram aqueles processos obsessivos que aconteciam. Neste momento, ele expulsa o demônio, e é interessante que diz que era um demônio mudo. E quando ele expulsa, o homem, o endemoniado, começa a falar. Vejam que o domínio de um obsessor é tão grande sobre aquela criatura que o obsessor não falava, mas o homem tinha a possibilidade de falar. Como o obsessor coordenava a vida dele, dirigia os passos, então ele bloqueava também o aparelho fonador deste homem. Neste momento em que Jesus realiza esta cura, essa desobsessão, essa expulsão de demônios, claro que as criaturas ali, as pessoas ao seu lado, ficavam maravilhadas com aquilo tudo que ele estava produzindo. Mas muitos naquele momento diziam que ele havia assim uma dualidade. Algumas pessoas afirmavam que ele expulsava demônios através de Beelzebul, que era o chefe dos demônios. Então ele seria um enviado dos demônios, para só assim ele podia ter poder sobre demônios menores, já que ele convivia com um demônio maior, que era Beelzebul. E algumas pessoas, outras pessoas daquele povo, admitia que não, que Jesus curava porque ele era o escolhido por Deus e ele curava em nome de Deus. Era um conflito. Sempre nós estamos vendo esse conflito. Duas posturas, dois grupos, um de cada lado e cada um achando que tem mais razão que o outro. E inclusive fazendo essas acusações indevidas com relação a Jesus a respeito de que ele era um mandado pelo demônio para realizar aquelas coisas, que só assim ele poderia realizar isso. Então, Jesus, observando isso, ele diz algo interessante, que eles lhe pediam um sinal, porque era o que eles queriam. Senhor, dá um sinal que isso aí é de Deus, dá um sinal que isso aí é dos céus, porque muitos estão afirmando que é coisa do demônio, como se tivesse que provar alguma coisa a alguém, né? Mas Jesus diz simplesmente àquele povo, e é uma frase muito boa para nós em todas as situações: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Na Bíblia de Jerusalém não fala a casa cairá sobre si mesma, mas diz que cairá em outra casa. Enfim, hoje nós tivemos uma imagem de prédios que entortaram e desabaram e que as casas no entorno tiveram que ser esvaziadas. Ele ruiu sobre si mesmo, mas ele também tombou em direção a outras casas. Ele se dividiu em algumas estruturas basilares e por conta disso afundou, ruiu, tombou e comprometeu os outros que estavam ao seu lado. Então nós também vemos Jesus dizendo isso: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. Se o povo de um reino, de um estado, de um país, um tipo de povo, um agrupamento, se este povo não concorda no pensamento e formam duas correntes tão antagônicas, com uma divisão nítida entre eles, o que acontece é que este reino será assolado. Toda a casa dividida vai ruir sobre si mesma e vai ruir sobre as outras casas.
Então, ao grande segredo, vamos pensar até no núcleo familiar, pequeno reino doméstico que cada um de nós tem. Se nós não nos mantivermos em harmonia, em união, em direcionamentos semelhantes entre os elementos tendem a se separar e a família se dilui, a família se acaba. Por conta disso também, nós podemos levar para os nossos ambientes de vida social. E é isso que Jesus chamava atenção, que enquanto estamos no mimimi, na linguagem atual, no diz-que-diz-que, linguagem do passado, nos enfrentamentos, nós estamos somente provocando o próprio enfraquecimento do grupo ao qual pertencemos. Se esse grupo se chama humanidade, imagine uma humanidade dividida. Bilhões de pessoas de um lado, bilhões de pessoas de outro lado. E essa humanidade estaciona, para, porque elas perdem o rumo. Nós precisamos nos unir. É o feixe de varas que Jesus sempre falou. Uma vara sozinha é fácil de ser quebrada, mas em feixes é muito mais difícil. Então são recomendações de Jesus para que a gente observasse tudo isso. Vamos lá, boa noite a um grupo de pessoas que eu ainda não disse hoje. Vamos ver, seu Antônio, Lena, Rosana, Silvio, Terezinha, Nery, nós temos Cleide, Vladimir, Júlio, Regiane, Brígida, são os amigos, né? Mara, Divone, são os amigos que estão conosco a cada noite das nossas reflexões. Assim, meus amigos, continua Jesus então passando ensinamentos de comportamento, de vida social, de conduta de vida em sociedade, seja uma grande sociedade ou uma pequena sociedade, nós temos que ter condutas de vida. Então ele ensinava neste momento todas as reflexões, e uma mulher no meio daquele povo, muito entusiasmada, magnetizada com as palavras do Cristo, impressionada com aqueles ensinos, ela então grita do meio daquele povo para ele: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Algumas tradições diferem um pouquinho nessa frase aí, mas é isso, bem-aventurados o ventre que te trouxe, ou as entranhas que te trouxeram aqui. E os peitos ou os seios em que mamaste. Essa mulher fala isso referindo-se a Maria. E a expressão bem-aventurança, diz assim, feliz aquele, grande é aquele, santo é aquele. Era essa a intenção da prece. Era um grande elogio que ela estava fazendo à mãe biológica de Jesus, Maria de Nazaré. E por isso ela usa a expressão bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste, referindo-se ao grande papel de Maria como mulher poder trazer este espírito à vida, à luz do mundo, para que agora pudesse ensinar a todos, pudesse então compartilhar seus conhecimentos com todas as criaturas. Aí nós chegamos no versículo 28, que é o da lição de hoje. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Percebendo, diz o relato bíblico, que a fala daquela mulher poderia trazer algumas consequências mais complicadas, infelizes naquele momento. Emmanuel reflete no seu comentário sobre esta fala, a fala desta mulher, dizendo então que na perfeita compreensão das consequências infelizes que podiam advir da atitude impensada daquela mulher, o mestre respondeu que antes de tudo serão bem-aventurados os que ouvem a revelação divina e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhes os princípios. Quais seriam essas consequências infelizes através de uma fala que era de enaltecimento à mãe de Jesus?
há um problema sério. E as outras mães, como ficariam? Não seriam bem-aventuradas? Não seriam também abençoadas porque seu ventre pôde trazer à luz do mundo algum filho, seus seios amamentaram alguma criança? Ela não teria valor? É isto que traz como se Maria, somente Maria merecesse essa expressão de bem-aventurança. Então Jesus viu que isso ia trazer incômodo a algumas pessoas. Era uma infelicidade ficar enaltecendo tanto a pessoa dele em detrimento das outras pessoas que caminhavam com ele naquele instante. Cada um dentro do seu nível espiritual, mas todos ali fazendo um trabalho em conjunto. Então ele não achava justo somente ele ser enaltecido e não os outros também. E mais, porque a expressão bem-aventurado, no sentido de santificado seja, não será por uma atividade material, uma reprodução biológica, não será por isso santificado. O ser que realiza alguma tarefa material não será por isso santificado. Isso está fazendo parte de uma lei biológica de reprodução da espécie humana. Então, no fundo, Jesus está dizendo, olha, isso não é nada demais, é o meio natural das criaturas virem ao mundo. E todas merecem, então, o mesmo zelo, o mesmo cuidado. Eles antes, então eles mais do que isso, mais importante que isso, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Quer dizer, felizes ou santificados serão aqueles aí verdadeiramente, e é o sentido moral que ele está falando, felizes, santificados verdadeiramente, aqueles que ouvem a palavra de Deus. Essa expressão palavra de Deus já deu muita confusão, porque a gente diz, mas Deus não fala. Ontem nós vimos na historinha que Deus fala, através de outras criaturas. Jesus era o porta-voz da palavra divina, que são os ensinos, as leis naturais. Ele era o portador disso, ele era o emissário divino que veio à Terra naquele momento. Então ele trazia a palavra como a ordem, o ensino, a diretriz para a humanidade. Ele estava trazendo isso. Por conta disso, é que ele diz, aqueles que ouvem a palavra de Deus, porque muitas vezes ele tinha dito também que ouça quem tem ouvidos de ouvir, porque muitos só escutam, não ouvem. Escuta o barulho, a gente mesmo às vezes diz assim, nossa, eu escutei um barulho lá fora. Raramente vai dizer, eu ouvi um barulho, escutei um barulho, alguém me chamou, escutei alguém me chamar. Uma expressão espontânea que diz somente naquele instante. Ouvir é trazer aquela informação e perceber e dar profundidade àquela informação. Então ele diz isso, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus. E não bastava ouvir, ou seja, não basta meditarmos sobre os ensinos que temos recebido. Não basta. Não basta meditar. Dizia ele, e aguardam. Guardar no sentido de cuidar, de zelar e de fazer cumprir. Era esse o sentido. Então não basta ouvir, é preciso utilizar. É preciso fazer valer. É preciso colocar em prática. Esses os bem-aventurados. E ele mais tarde vai dizer que esses são os bem-aventurados porque eles já têm o reino de Deus dentro de si. Desenvolveram essa capacidade que traz a paz, a fé, a tranquilidade, o equilíbrio, mesmo diante das dificuldades, a esperança. Esse é o reino de Deus. E é disto que Jesus está dizendo, bem-aventurada é essa criatura, feliz, santificada, porque é o homem de bem. Santificada, iluminada é esta criatura.
Não um ato biológico que faz parte da reprodução da espécie, mas o ato moral que faz parte do ser espiritual que cada um de nós é num desenvolvimento pleno. Temos mais um punhado de amigos, Cazuco, Maria Rita, Dilza, Cida, Geraldo, que estão conosco, Eliane, Márcia. Muito obrigada pela companhia, porque juntos, claro que podemos mais, mas vejam, não queremos que a casa se divida, não queremos que ela vá ruir, pelo contrário, nós queremos que ela permaneça firme, muito bem estabelecida. Então, voltando à reflexão, Emmanuel fala dessa perfeita compreensão das consequências infelizes, no sentido de vincular essa expressão de bem-aventurança ou de santificação apenas a coisas materiais, que podem advir de uma atitude impensada daquela mulher. Ela não refletiu bem sobre aquilo, estava entusiasmada pelo que vira, estava entusiasmada por aquilo que ouvia. Então ele responde: antes de tudo, serão bem-aventurados, ou serão santificados, serão iluminados, os que ouvem a revelação de Deus. Então Emmanuel não usa a palavra de Deus, ele usa a expressão a revelação de Deus, porque Jesus foi o grande revelador das leis de Deus. É o grande revelador. Na doutrina espírita, logo no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos assim a primeira revelação, a segunda revelação, a terceira revelação da lei divina. Colocando ali Moisés na primeira revelação, na segunda revelação Jesus, na terceira revelação a doutrina espírita com o seu conteúdo trazido pelo mundo espiritual. Na verdade, na obra Uma Carta de Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra escreve ao seu irmão, um padre, na ocasião, explicando sobre a revelação divina e mostrando que a revelação divina é uma, porém ela vem sendo escalonada na dose suficiente da nossa capacidade de entendimento. E Dr. Bezerra começa lá em Abraão, quando é uma revelação a um homem, e este homem leva a sua família e tira a família daquela terra onde vivia para ir em busca de uma terra prometida e da multiplicação dos seus. É uma revelação que veio através de sonho. Foi mostrada a ele uma voz, um anjo comentou com ele e ele prontamente atendeu. E colocou regras. A revelação de Moisés tem regras, né? É um Deus único, que até então era um politeísmo, e agora é o Deus único que passa a valer. E uma série de regras que ele vai colocando. Num segundo momento, dentro desse mesmo núcleo de Abraão, dos seus descendentes, surge Moisés, 1800 anos depois. Surge Moisés fazendo então um segundo movimento da revelação. Levanta um segundo véu. E aí Moisés, além do Deus único, ele traz os chamados 10 mandamentos, que é a lei divina trazida aos homens. Então aqueles compromissos para com Deus, para com as criaturas e para consigo mesmo. Moisés faz essa lista e coloca outras leis civis junto para reger a caminhada desse povo e a libertação de um povo. Então não é mais um homem para só os seus, a sua família, agora é um homem para uma raça, para um povo que ele tira do Egito escravizado e leva para a terra prometida novamente. Vem mais 1800 anos e aí nós vamos ver Jesus. Agora, este homem, Jesus de Nazaré, ali a figura humana, revelando mais uma parcela da grande revelação divina,
mostrando dentro da lei mosaica, alterando coisas, reduzindo os ensinamentos e ampliando e aprofundando aqueles que verdadeiramente tinham real significância. Por conta disso, Jesus amplia tudo isso, mas não para o seu povo somente. Jesus estende isso para toda uma humanidade. Percebam como está crescendo, como as divisas vão crescendo e a lei vai se estendendo, a palavra de Deus ou a revelação da lei divina, ela vai se ampliando a cada período de tempo e é mais ou menos sincronizados de 1800 anos. Nós vamos ver um quarto movimento de abertura, um quarto véu que vai... São véus, vamos abrindo os véus para chegarmos ao cerne, ao sacrário, ao mais puro, que é a doutrina espírita, não mais um homem, mas homens desencarnados que trazem esses ensinos, ampliando, ou não ampliando, mas clareando muitos dos ensinos trazidos até então para toda uma humanidade, para toda e qualquer criatura, independente de uma religião que ela abrace, porque são verdades incontestes de uma possibilidade de vida além da vida. Então, aquilo que Jesus falou, há muitas moradas na casa do meu Pai, quando eu me for eu vou mandar alguém. Então ele sempre falando dessa possibilidade de vida após a vida. E o Espiritismo vem comprovando isso que Jesus falou. São partes de uma grande revelação. A cada 1800 anos aproximadamente, essa cortina se abre, mostrando um pouco mais do mistério divino, da lei divina que rege todo esse universo. Vejam bem, nós estamos aí com mais ou menos 160 anos de que o Espiritismo veio à luz do mundo. Todo esse conhecimento veio à luz do mundo. É muito pouco. Nós ainda são 1800 anos mais ou menos para conseguir compreender, conseguir ouvir, meditar e agir, né? Para conseguirmos isso, temos 1800 anos. Então, se passamos só 160, nós temos aí mais de 1600 anos pela frente, 1640 anos pela frente, para estarmos senhores desses ensinamentos e da prática desses ensinamentos. Para então termos um novo movimento, uma nova faceta, uma nova cortina que se abra. Tá lá bem para frente é que nós vamos conseguir ter mais um passo, mais uma informação, mais uma ajuda nesse sentido. Então, Emmanuel comenta que bem-aventurados são os que conseguem ouvir esses ensinamentos da revelação de Deus. Jesus está revelando a lei divina para todos nós e eles praticam os ensinamentos observando-lhe os princípios. Então agora não é a prisão a coisa material, é a conduta moral, é o espiritual que está sendo trabalhado por todos nós, onde cumprindo o mandamento da lei de Deus, que essencialmente é amor, em todas as suas nuances. Então, o amor que se apresenta. E assim nós vamos observando o princípio, que o princípio é o amor, vamos agindo dessa forma. Então vamos lá, o Gil dizendo, não fazemos comentários, falar que da passagem de Jesus integra, ama, total, sim, claro, a proposta do Cristo é essa, unir os corações. Sebastiana, boa noite também, que está chegando conosco. E continuando as observações desse versículo, olha, tudo isso refletindo no versículo que Jesus diz, bem-aventurados, no entanto, aqueles que ouvem a revelação, a palavra de Deus e as praticam e as guardam. Por conta disso, tecemos todos esses comentários e Emmanuel vai nos dizer, vai nos fazer um alerta, né? A respeito
do comportamento dos discípulos sinceros. Se há discípulos sinceros no registro, é porque com certeza há discípulos que não são sinceros. Muitos se colocam como discípulos de uma doutrina, dentro de um contexto religioso, mas são discípulos que não são sinceros, porque não praticam, porque não agem como deveriam, porque não cumprem os preceitos que estão abraçando. Esses discípulos não são sinceros, porque se fossem discípulos sinceros, cumpririam, fariam a lição de casa direitinho, iam seguir o seu mestre direitinho, cumprir com a proposta do mestre para todos. Então, aqui ele já coloca algo para os discípulos sinceros, aqueles que verdadeiramente querem seguir os passos de Jesus, querem cumprir com os seus ensinos. Então ele alerta a respeito de um comportamento, e esse é o título da página, que é a questão dos elogios pessoais. Aquela mulher fez um elogio pessoal à mãe de Jesus. Como dissemos, não que ela não merecesse, mas todas as mães mereceriam. O elogio pessoal, enaltecendo tanto, e Jesus faz questão de mostrar que aquilo era algo biológico e natural da espécie humana e que mereceria elogio, aquele sim que está se aprimorando, que está lutando, mas um elogio comedido. Então ele alerta a respeito do elogio pessoal, na expressão dela, bem-aventurado, seja feliz, que maravilha você, já está santificado. Expressões, sim, de reconhecimento, mas que às vezes complicam muito a vida daquele a quem é endereçado, porque, diz Emmanuel, esse tipo de elogio, muitas vezes, é o veneno das obras mais santas. A pessoa está indo muito bem, fazendo tudo muito direitinho, aí todo mundo começa a lustrar o ego dela, e o que a gente vê? Ela se perde. Ela sai daquele caminho. Ela começa a dar muito ouvidos ao que falam e acreditar em tudo isso. Então, para ela, é a perdição. Muitos se perdem nesse poço da vaidade, do orgulho, do egoísmo, que desperta, gente, isso está em nós ainda. Somos seres humanos encarnados trazendo essas dificuldades. E às vezes, quando a coisa é demais, aquele que é o dono da situação ali, é o alvo, ele pode se perder. Ele pode se entusiasmar demais com aquilo que estão falando dele e perde verdadeiramente aquilo que ele estava fazendo, que o santificaria. Por isso que Emmanuel escreve, pode se tornar esse elogio pessoal veneno das obras mais santas. E a primeira obra de cada um de nós é o conhece a ti mesmo. Autoconhecimento para a autotransformação. Isso é sinônimo tudo de autoamor. E muitas vezes, esta obra que vem sendo feita, trabalhada por nós, seguida por nós, lutando ali a duras penas, se livrar de algumas dificuldades, quando começa muito elogio, muito enaltecimento, essa criatura pode falsear no seu caminho e não conseguir seguir adiante. Então aquela obra de santificação que vinha sendo feita, ela acaba sendo envenenada, estragada, sufocando-lhe os propósitos e esperanças. Havia um propósito de melhoria, havia um propósito de retificação, havia um propósito de fazer alguma coisa melhor, de mudar um comportamento, havia esperança de transformação. E, de repente, tudo aquilo é grilhão, é corrente que puxa e
a criatura perde o propósito, perde o rumo e acaba se comprometendo e perdendo mesmo a esperança, porque às vezes, quando acontece da pessoa ser tão influenciada e perder o rumo, a proposta que ele estava executando de um trabalho de autotransformação, e ele fraqueja e volta ao ponto anterior onde ele se enroscou, né, e consciente disso, ele se decepciona consigo mesmo. E ao se decepcionar consigo mesmo, ele acaba achando que não tem jeito mesmo, não tem conserto. Quantas vezes nós ouvimos expressões onde as pessoas tentam mudar e de repente voltam àquele estágio anterior por algum comprometimento e dizem simplesmente a respeito desse movimento, ela disse, não adianta, eu vou deixar para a próxima encarnação porque nessa não tem jeito mesmo. Ela desiste. Ela se percebeu agindo como homem velho e não acha que tem conserto. Vamos lembrar uma passagem de Paulo de Tarso. Quando, no primeiro movimento que ele conhece o Cristo, que ele encontra Ananias, que ele recebe o passe de Ananias e volta a enxergar, e recebe junto os ensinamentos. Quando ele vive tudo isso, o que ele faz para poder assimilar melhor esses ensinamentos e lutar? O Gil diz aqui, sempre fui muito vaidoso, sei bem o que é isso, vira uma necessidade, é verdade. Paulo era vaidoso do seu conhecimento, do seu saber. Para ele era necessário esse reconhecimento de todas as criaturas, não bastava uma ou duas, não. Ele queria que todo mundo o notasse. Então o que ele faz? Ele se afasta de todo mundo, ele vai para um deserto e ali ele labuta para se desprender dessa necessidade criada por ele, do aplauso constante. E quando ele acha que ele está pronto, passaram-se anos lá no deserto e ele acha que está pronto, ele já volta, mas ele quer ser o quê? Um pregador, não diferente daquilo que ele era como doutor da lei. Lá, como doutor da lei, ele pregava a lei mosaica com toda a sua autoridade e capacidade, porque ele tinha capacidade, ele tinha inteligência, ele estava qualificado. Sim, ele olhava para ele mesmo e sabia o seu potencial. Então, ele volta agora querendo fazer a pregação da Boa Nova, que são os ensinos de Jesus, mas ele volta aquele mesmo homem, querendo agora o aplauso, o reconhecimento das pessoas nessa sua nova fase ou outra fase que ele adentra com os ensinos de Jesus. Ele não quer deixar por menos, ele quer voltar como tribuno da Boa Nova, porque ele era um tribuno, que é uma qualidade do Espírito, mas ele quer o mesmo reconhecimento. E ele é escorraçado da primeira sinagoga onde ele vai falar. E ele é perseguido, mesmo perseguição que ele fazia aos cristãos, e ele foge daquela primeira localidade para onde ele foi, dentro de um balaio. Colocam dentro de um balaio de vime, escondem Paulo e na calada da noite atravessam esse balaio por cima da muralha da cidade para que ele fuja e volte para o deserto. Na verdade, se a gente olhar tudo isso, o que representa esse entrar dentro desse balaio, fugir por cima de muralhas, ser ajudado na fuga para voltar ao deserto? Significa que saímos. Achamos que já estávamos prontos e de repente não estávamos. E para fugir de tudo que resulta dessa nossa investida mal preparados, vamos nos esconder dentro dos cestos, dentro das caixas de nós mesmos. E temos que saltar a muralha do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, para adentrar o deserto do conhecimento de nós mesmos, a fim de que consigamos processar e ter isso, a nova possibilidade, como diz o Gil. Não podemos desistir. Paulo chorou muito. Ele também teve vontade de desistir.
Ele teve esse desejo, porque ele disse, mas eu tentei, eu fiz o melhor. Não, ele não tinha feito o melhor ainda. Ele não tinha eliminado mais uma série de coisas. E para um homem vaidoso, orgulhoso, ciente do seu saber, respeitado por todos como ele era, um tribuno, ser escorraçado numa possibilidade de levar a palavra, era para acabar com ele. Ele se sentiu o último dos últimos e volta ao deserto. Chora amargamente, vai refletir tudo de novo, vai processar tudo de novo, vai começar um trabalho de artesão e agora ele não volta mais com a pretensão de usar a tribuna numa sinagoga, de mostrar aos doutores da lei, porque os doutores da lei não estavam querendo ver nada, não estavam querendo saber de nada. Não queriam aprender nada, achavam também que tudo que eles sabiam já era o máximo dos máximos. Não tem muita diferença aos movimentos que nós estamos vendo hoje, nos postos tão elevados de criaturas que não ouvem ninguém, nada, coisa nenhuma, porque acham que sabem tudo e que são donos de toda a situação. Então, para ele voltou agora, numa segunda viagem de volta, ele volta pelas aldeias, ele volta no meio dos simples, ele volta nas congregações pequeninas, 3, 4 pessoas, não mais aquele público enorme. Quer dizer, para aceitar isto e começar, como a gente diz, começar do zero, começar de novo, precisa muita força de vontade. Abrir mão de tudo que tinha anteriormente para começar de novo num nível tão mais baixo, tão menor de reconhecimento. Imagine o que era para ele isso. Ele teve que se humildar. É o exercício da humildação para poder, então, se colocar dentro desse quadro. Bem-aventurados os que entendem e agora começam a praticar. Esses têm o reino de Deus agora dentro de si. Esses estão se santificando a si mesmos. Continuando, então Emmanuel faz esse alerta a respeito da questão dos elogios, porque isso aumenta muitas vezes o ego da criatura e não é fácil ela vencer isto, ela se livrar disso ou não dar maior valor sobre isso. Não é fácil. Havia o esclarecimento dele dizendo, cuidado, tenhamos atenção àqueles que são os discípulos sinceros, aqueles que estão dispostos verdadeiramente a incorporar os ensinos de Jesus no seu dia a dia. Cuidado, se admiras algum companheiro que se categoriza aos teus olhos por trabalho fiel do bem, não o perturbes com palavras. Então, à primeira vista, parece que há um discurso do não elogiar, em hipótese alguma, aqueles companheiros que merecem os nossos elogios. Parece que à primeira vista é isto. E aí a gente vê isso sendo levado tão a ferro e fogo, que muitas vezes no meio espírita existem redutos espíritas onde aqui não se aplaude. Aqui não se aplaude. Então, a pessoa faz um bom trabalho e não tem qualquer feedback, qualquer retorno sobre aquilo que ela realizou. Não há um retorno dizendo que trabalho bom você fez, ou o seu trabalho precisa ser melhorado, ou talvez eu possa ajudar, ou você pode me ajudar. Não há. É silêncio, então não se aplaude. Alguns criaram, então, um mecanismo de não se aplaude, balança as mãos ou balança um lenço. Que significado tem isso? Não há porquê. Não precisamos de excessos. Todo excesso é ruim. Não precisamos de excesso. Mas nós precisamos de reconhecimento. O ser humano uma das questões do ser humano
é ser identificado e ser reconhecido. Ele precisa disso. Há, no momento atual, trabalhos de psicólogos mostrando a questão das máscaras que nós estamos usando, escondendo as nossas expressões, deixando apenas nossos olhos de fora. E quando o ser humano vai usando muito tempo essas mordaças, ele vai se depreciando, porque ele não está sendo reconhecido. Sua voz não é reconhecida, sua expressão facial não é reconhecida. Então, isso vai causando um estado de angústia, de aflição, de aprisionamento e diminuição do ser. Nós estamos vivendo isso, com essas condições atuais. Garanto que nenhum de nós pensou na vida em, ao sair na rua um dia, olhar para as pessoas e ver todo mundo de uma condição tão difícil, tão humilhado. O Gil está perguntando o que é humildade, diferença de humildade e humilhação. Isso é humilhação. Não poder se expressar, não poder transmitir a sua expressão é um meio de humilhar a criatura. Humilhar no sentido de colocar cabresto, colocar diretriz, colocar... Não estamos, por favor, não estamos falando contra, e sabemos a razão de estarmos usando hoje em dia, que é um meio de proteção para a nossa saúde. Mas quando isso vai se prolongando tanto tempo, a criatura vai sendo humilhada no seu próprio ser, no seu próprio existir. Ela vai perdendo o vigor, perdendo a identidade. Então, humilhação, ela seria o ato de apequenar o outro. Uma criatura, aí ele está falando de humildação. Então vamos lá, agora colocamos 3 palavras de humilhação, humildação e humildade. Humildação é o trabalho pessoal de cada um de nós para desenvolvermos a virtude chamada humildade. Aquele discípulo sincero que está sendo aqui falado, o que ele está sendo convidado a esse exercício de humildação, a ação de humildar-se, de tornar-se humilde. E humilde não é sinônimo de pobreza, de miséria, de miserável, não é isso não. Humilde é a virtude que tem a criatura de perceber a grandeza, especialmente a grandeza de Deus, a grandeza de outras criaturas, reconhecer a grandeza de outras criaturas e a grandeza de Deus. É saber aquilo que Sócrates diz que o verdadeiro sábio é aquele que sabe que nada sabe e que tem muito a saber. Era a humildade dele. Então, é uma virtude. Humildar-se é um exercício. É o exercício que todos nós temos que fazer. E a humilhação é o dominador impor a condição de humildade, não como uma virtude, mas como uma postura rígida às outras criaturas. A nossa língua portuguesa tem dessas coisas e são momentos diferentes que nós estamos desenvolvendo. Oi, Anete, boa noite. Aparecida Roque, boa noite. Domitila, Marina Negrini, boa noite. E a Domitila que escreveu aqui, né? Por isso que ela gosta da frase de Fenelon, que diz: ouça os elogios, mas trate de merecê-los. Sim, aqueles reais. E é disso que Emmanuel está falando. Sim, quando o elogio é sincero, é pertinente àquilo que está sendo feito e que nós fizemos por merecer. Então, uma pessoa faz um trabalho lindo, apresenta alguma coisa bonita e nós não vamos dizer, nossa, que maravilha o seu trabalho. Porque senão nós vamos fazer, ilustrar o ego. Não, não é bem assim. São os nossos excessos que prejudicam. Então, Emmanuel faz esse alerta para nós, dizendo do cuidado, do zelo, da atenção. E que se nós admiramos verdadeiramente um companheiro que traz
alguma coisa que aos nossos olhos é um trabalho fiel do bem, é alguma coisa verdadeiramente boa, bela que ele está apresentando, ele diz, não o perturbes com palavras das quais o mundo tem abusado. Porque é verdade, o mundo tornou tão banal, dizer, mas nossa, é lindo, isso é maravilhoso, isso fazemos assim, isso desse jeito, que fica só da boca para fora. Você não sente verdade naquelas palavras. Elas não estão acompanhadas de um sentimento de gratidão, de reconhecimento. Elas são banais, apenas um proforma. Para não passar em branco, então vamos. E é esse tipo de elogio que ele está dizendo. Não o perturbes com essas palavras banais, porque fica muito, e são palavras constantes, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Este poderá ser minado na sua proposta do bem, da mudança e da melhoria. Então é isso que ele está dizendo, não o perturbe assim. Ele não está dizendo não o reconheça, não o elogie naquilo que verdadeiramente ele faz. Mas existe uma forma melhor de mostrarmos então essa nossa gratidão, esse nosso reconhecimento àquele que está fazendo o bom trabalho. Ele diz simplesmente ajuda-o com boa vontade e entendimento, porque a lisonja é perigosa, né? Há um perigo, é um pantanal, o elogio demais é uma areia movediça, onde o outro pode se afundar. Então ele diz, ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete. Ele tem um ministério, ele tem uma missão, ele tem um trabalho, ele tem algo a realizar. Se nós verdadeiramente apreciamos esse trabalho, vamos ajudá-lo a dar conta dessa tarefa. E nós podemos ajudar de várias formas. Ajuda-o com boa vontade e entendimento. Entenda a tarefa que ele realiza, tem boa vontade para estender as mãos, seja aquele que arranjou o cesto para o Paulo fugir, seja aquele que puxou a corda e jogou o cesto para o outro lado do muro para que ele pudesse fugir. Ele estava realizando uma boa obra e o reconhecimento daqueles amigos foi feito desta forma, numa atitude de auxílio para que ele pudesse depois continuar o seu ministério. Se te esqueceres de que acima de todas as bem-aventuranças brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Há os que ouvem e praticam. Entenderam? São dons que a criatura já traz dentro de si, que facilitam essa percepção, que facilitam esse trabalho dele, mas ninguém realiza um trabalho sozinho. Então aqueles que o admiram somem força, se juntem, auxiliem naquilo que ele pode ter ainda uma defasagem, uma dificuldade, para que o essencial ou o principal que ele está trazendo possa ser então distribuído a todos. É trabalho de equipe. O trabalho do cristão é exatamente isso. Não basta o elogio, elogios são bons, adulação é extremamente nociva, porque infla o ego. Claro que sim, claro que sim. Mas os elogios melhores são aqueles onde o outro diz, olha, estou com você, vamos lá, o que eu posso fazer? Vamos ajudar, vamos colaborar, vamos participar. Esse é o melhor elogio para dizer seu trabalho é bom. Eu acredito nisso. É isto que Jesus então chamou, porque para Jesus, vejam bem, eram mais de 3.000 pessoas naquele sermão da montanha, sobraram os 500 da Galileia, que estavam entusiasmados com a fala dele. Dos 500 da Galileia foram 72
que ficaram para trabalhar de verdade. Dos 72, 12 é que verdadeiramente assumiram dar suporte a Jesus em todos os instantes. E no final da crucificação, um estava lá. Qual era o maior elogio? Ah, tu és o rei dos reis? Num instante deixou de ser. Por causa de uma cura já diziam que ele era de Belzebu, que ele não era de Deus, que ele ainda tinha que dar sinais, comprovar isso. Então veja que nós somos chamados a ter atenção, certo? A dizer, não basta esse elogio, não bastam as palavras vazias, o mundo convencionou tantas coisas em forma de palavras, às vezes as pessoas falam tanto e não produzem o que verdadeiramente deveriam produzir. Talvez o melhor elogio que possamos fazer, reconhecendo o trabalho, dizer, olha, eu estou orando por você, para que você consiga realizar a tarefa. O Chico pediu. Há uma companheira nossa, eu não vou nem citar o nome, mas muitos que estavam presentes nessa noite lá em Uberaba, o Chico Xavier, nós estávamos em visita a Chico Xavier no final do trabalho, quando fomos passar por ele, ele falou para essa companheira que estava junto conosco, ore por mim. A sua boca é santa, ore por mim. Por que ele pediu? Será que ele precisava da nossa energia? Ou será que ao dizer isso, o Chico estava convocando essa nossa companheira à atividade? Não bastava dizer, boa noite, Chico, adorei. Não. Percebe o que Chico fez com ela? Ele disse, tá bom, você gostou? Então agora começa a fazer alguma coisa que sirva para mim e para os outros. Faça uma oração. Foi isto, Chico trouxe isto para... E essa amiga saiu assim, nossa, olha, o Chico pediu para orar por ele. Era a forma que ele achava de chamar a criatura ao trabalho, já que ela tinha condição de trabalhar nessa linha. Ele chamou aquela pessoa ao trabalho, a fazer alguma coisa melhor. Então, ela se sentiu elogiada na sua capacidade, mas era o elogio mais do que sincero, porque era um incentivo ao trabalho, a somar força nas correntes do bem. Assim, meus amigos, chegamos ao final. O tempo voa quando estamos aqui, não é? E hoje a nossa noite de quarta-feira, como dizemos, a noite do Evangelho, temos a nossa água a ser magnetizada. Então vamos pedir. Pedimos a Jesus, pedimos a corrente médicos do espaço que em seu nome possa colocar os fluidos que necessitamos. Nessas águas que temos em redor de nós, que estão à nossa disposição, para que elas contenham os fluidos salutares da paz, da harmonia, da saúde, a medicação que cada um de nós necessita para o reequilíbrio e para o bem. Abençoa, Pai Celeste, as águas que estão às cabeceiras dos doentes, para que eles possam ser fortalecidos, energizados e confortados no seu quadro de doença, com a saúde, o equilíbrio e a paz. Abençoa-nos, Pai. E vamos encerrando as nossas atividades de hoje com a prece a Bezerra de Menezes, um trabalhador, que mais do que o elogio e o elogio sincero que podemos fazer a ele, é reconhecer a sua tarefa, nos incorporando à corrente do bem que ele lidera em terras brasileiras para acudir os necessitados. Que essa prece sirva a cada um de nós para dizermos o quanto somos reconhecidos ao seu trabalho, ao trabalho de Jesus em prol dos mais necessitados. Que por um momento possamos mergulhar nessas palavras para verdadeiramente demonstrarmos a nossa gratidão. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça,
as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provações e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem para o seu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a luz se faça nas consciências humanas, que envolva todos os lares, amparando, assistindo, confortando, fortalecendo a fé, nos enchendo de esperança. E que abençoe especialmente aqueles que estão à frente dos governos na terra, para que eles consigam melhor dirigir e levar a paz e a harmonia a todos os povos. Muita alegria nos corações e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com as palavras da Boa Nova de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que tenham todos uma noite de paz e tranquilidade.